Você que é bom de matemática, então, quais são as chances, o que o São Paulo tem que fazer para se classificar para a Libertadores? Porque eu tô sentindo um clima, não sei se você tá sentindo um clima? Não entre a gente. Não, assim, sentindo um clima já de final de ano, de Natal, vocês estão sentindo esse clima? Tirando as crianças que estão em prova na escola, mas tipo assim, já não tá um clima de final de ano? Mas tá chegando Copa do Mundo. E Copa do Mundo, eu quero pintar a rua. Bom, Celso, e o que o São Paulo tem que fazer então para conseguir essa vaga? Só depende dele, vencer os 2 jogos que tem pela frente. Só isso? Só isso. A questão é tudo bem, pode até ter uma combinação de resultados aí pelo meio, já que Botafogo, São Paulo, América, Atlético Mineiro... O Botafogo ganhou, né, ontem, Ganhou, estão brigando aí por essas vagas que faltam. Agora, a questão é que o São Paulo não é confiável, então aí não há matemático capaz de fazer uma previsão, porque o São Paulo prevalece o imponderável. É capaz de jogar bem, arrasar e vencer o Internacional bem, ou é capaz de tomar uma goleada. São Paulo, sabe, não é confiável, é muito irregular. O São Paulo é muito irregular. E essa irregularidade não nos permite fazer qualquer previsão precisa. Previsão precisa, é isso mesmo. Com mais precisão. Então você apostaria que o São Paulo se classifica? Não. Não. E você, Miller, o que você acha do São Paulo? Você confia no São Paulo? Não confio, até porque o São Paulo ganhou poucas partidas dentro do Morumbi, né? Eu acredito que quando você precisa vencer e depender do adversário, fica mais difícil. São Paulo, em relação a América, Botafogo e Atlético Mineiro, tem menos vitória também. Tem esse. Seu primeiro critério de desempate, né? Esqueci do Fortaleza que também. Exatamente. Então, esses 3 times têm mais vitórias que o São Paulo. Eles ganham dentro e fora de casa. Entendi. Então, acho que para o São Paulo é difícil, até porque vai pegar um Inter, um time bem montado, o Inter, o Mano ressuscitou o Inter, quer dizer, vai ser um jogão hoje, até porque, né, o São Paulo precisa da vitória de qualquer jeito. E o Inter, o ano passado, goleou o São Paulo no Morumbi. O São Paulo, a Letícia me lembra aqui e faz sentido, né? O São Paulo diz que só depende dele, é porque eu acredito que com 2 vitórias o São Paulo avança. Mas claro que nesse meio o adversário do caminho precisa perder, aí, precisa torcer pro Atlético e pro América Mineiro tropeçarem. Então, peraí, não é só o São Paulo ganhar? Os dois têm que tropeçar? Tem que tropeçar. E o América, junto com o Fortaleza, é uma das melhores. E o Inter, são as melhores campanhas do segundo turno, não? Bom, é claro que a nossa enquete, né, a nossa equipe preparou uma enquete e é em cima do time do Rogério Ceni. Então vamos lá, o São Paulo merece conquistar a vaga para a próxima Libertadores? Merece ou não merece? Olha, o São Paulo eu não acho que merece, mas o Rogério Ceni merece. E aí? Eu não sei se eu voto sim ou se eu voto não. Porque o Rogério Ceni tá dando sangue por esse time, hein, gente, né? Mas o time em si... Bom, os jogadores também, né, gente? Vamos combinar que estão jogando sem receber. Ai, vai, merece, vai. O que você acha, Celso? O Miller falou uma coisa importante. Trabalhar sem receber é o time que menos vence entre os candidatos. Então, se você está entre os times que menos vence, eu acho que não merece. Qual é a possibilidade de vencer? Até porque o São Paulo não é que não venceu adversários assim acima dele. Ele não venceu adversários que estão lá embaixo da tabela hoje. Contra grandes até que costuma fazer jogos bons. Né? Porque o grande joga e deixa jogar. Mas não tem essa história que o time está sem receber? Também, claro. Você já ficou sem receber? Graças a Deus nunca passei por isso, né? Mas o jogador quando fica sem receber... Como é que faz? É difícil. Até porque psicologicamente, não afeta só um, afeta o grupo todo. É isso aí. Um desânimo, né? O clima fica ruim. Exatamente. Gente, conta uma coisa pra gente, como é que anda a situação entre Patrick e Rogério Ceni? Será que essa polêmica vai afetar o jogo de daqui a pouco? Falo sobre esse tema já, Michele, porque nesse momento aqui, o Almeida vai mostrar, tá chegando o pessoal do Choque aqui no estádio do Morumbi, né? Então, parou totalmente o trânsito. Eu acho que tá chegando mais policial do que teremos torcedores por aqui. É um aparato grande, ó. A tropa de Choque chegando nesse momento, o trânsito fica todo parado, interditado aqui na Praça Roberto Gomes Pedrosa. O pessoal que não está acostumado se assusta. O que está acontecendo? Qual é o problema? Não é nada demais. É o pessoal do Choque que vai trabalhar. Como o jogo começou às 9h30, aí há uma interdição aqui na área para que esse pessoal possa chegar. Daqui a pouco deve pintar também o pessoal da cavalaria por aqui. Enfim, é o que a gente tem de clima de jogo. Eu até comentava com o Samuel Almeida e com o meu Chior Brito que eu tô mais hoje para repórter da CET do que repórter do esporte, que só tô falando de trânsito. Aliás, lembrando, hein,
Se você está em casa e a sua placa é final 3 e 4, não saia. Rodízio só termina às 8, mas vamos falar do que interessa, que é do Patrick com o Rogério Ceni. Deu um bochicho danado, Michele, um bochicho danado lá no Maracanã, depois do jogo contra o Fluminense. São Paulo vencia por 1-0, gol do Luciano no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, em 13 minutos, o São Paulo toma uma virada de 3-1. 3 gols do Cano. E o Patrick foi sacado praticamente no intervalo, do primeiro para o segundo tempo. E aí, né, isso foi no sábado, já na manhã de domingo, sábado à noite, manhã de domingo, surgiu a informação de que o Patrick foi meio que tirar satisfação com o Rogério Ceni no vestiário. Não gostou de ter sido substituído com o time vencendo, não é? E que isso tem sido uma constante e o São Paulo tem sempre tomado viradas. Vamos acompanhar a resposta do Rogério Ceni ainda no sábado lá no Maracanã, quando ele tenta explicar, ou pelo menos ele explica, o que aconteceu ou o que o levou a tirar o Patrick do time antes do São Paulo tomar a virada. Vamos ouvir o Rogério. E para o segundo eu achei que o Patrick já estava um pouco desgastado. No primeiro não estava, principalmente defensivamente, não estava conseguindo recompor. O Galo entrou para fazer essa função, a mesma função do Patrick, mesmo sistema de jogo. Mas nós tomamos um gol com não sei quanto tempo, sei lá, 1, 2 minutos, não sei, né? 1 minuto, 2 minutos. E eu acho que nós temos que ser mais fortes psicologicamente. Quando sofre um gol, nós temos que estar mais ligados no jogo. O gol já aconteceu, não deveria ter acontecido. Tá aí o Rogério explicando que havia um desgaste físico do Patrick no sentido de recompor a marcação. Ele entendeu que precisava dar um maior poder de marcação no meio campo, colocou o volante Galopo. Isso não surtiu efeito, o clima azedou e aí acabou vazando que houve essa cobrança. De sábado, depois dessa cobrança, até hoje, a informação que a gente tem é de que existia a possibilidade do Patrick ser vetado pelo Rogério, ser afastado, e isso não foi confirmado nem pela diretoria e muito menos pelo jogador e pelo treinador. Então, se houve esse pensamento, isso morreu de forma interna, porque o Patrick está relacionado e deve começar o jogo de logo mais. Isso afeta no comportamento dentro de campo, na relação técnico-jogador, técnico-elenco. Isso é assunto para o Celso e para o Miller debaterem aí nos nossos estúdios. O que a gente pode falar é que daqui a pouco o São Paulo vem para esse jogo extremamente importante. Você perguntava na minha primeira participação que o São Paulo precisava para garantir uma vaga à pré-Libertadores. A situação e a matemática é bem simples. O São Paulo tem que vencer os seus 2 próximos jogos. Hoje contra o Internacional, aqui no estádio do Morumbi, o Inter que é vice-líder. E no final de semana, na última rodada, vai a Goiânia, lá em Goiás, tentar vencer o Goiás. Vencendo esses 2 jogos, o São Paulo, que é o 9º colocado, ele tem 1 ponto a menos que Atlético Mineiro e que América Mineiro. 8º e 7º colocados com 52 pontos. O São Paulo tem 51. Se o São Paulo vence as 2 partidas, ele tem que torcer ou para o América Mineiro, perder pelo menos um dos seus jogos, né? O América Mineiro que vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, jogando no Allianz Parque, e depois tem o Atlético Goianiense em casa, e o Atlético Mineiro recebe o Cuiabá em Belo Horizonte, e depois tem na última rodada o Corinthians. Então o São Paulo precisa vencer os seus 2 jogos e torcer pelo menos por um tropeço de América ou Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu venho com a formação provável do São Paulo, inclusive, que deve conter com o Patrick. A crise foi abafada nesse momento, Michele. Muito bom, Osmar Garrafa, o nosso repórter do trânsito, que em breve estará no helicóptero da Gazeta falando do trânsito na cidade, Celso Cardoso. Primeiro, queria saber o seguinte, essa discussão que teve do Patrick com o Rogério, você acha que isso pode tumultuar ainda mais o ambiente nesse momento tão decisivo para o São Paulo? Tumultua, porque mostra que a coisa o clima não é dos melhores. Mas, por outro lado, nessa aquela história de jogador mimado, sabe? O técnico ele tem total autonomia para tirar o jogador na hora que ele bem entender. Se ele entender que o jogador não está conseguindo fisicamente render aquilo que ele espera, o que ele planejou, ele tem autonomia para tirar e o jogador não tem que reclamar. Claro que é normal, a gente viu no Corinthians mesmo recentemente, o Roger Guedes chiando com o Vitor Pereira, aquela coisa toda, mas o técnico tem autonomia. Agora, o que me chama a atenção é que o Rogério dificilmente ele faz um meia-culpa. Normalmente a responsabilidade é do outro. Então talvez o Rogério também tenha que fazer um meia-culpa em relação às suas escolhas, erros e acertos. Que isso também faz parte, isso também é legítimo. Que falta humildade, você acha? Eu acho que falta, sabe, um pouquinho mais de tranquilidade para assumir eventuais erros. E assim, eu vejo, por exemplo, um erro
de leitura do jogo do Fluminense que culminou também com a derrota. Não foi só a falta de psicológico do jogador falou de São Paulo. falta força psicológica. Miller, você, primeiro, isso aí tumultua o ambiente? Bom, na atual fase do São Paulo, não tumultua porque o São Paulo já está numa fase ruim. Já está uma porca. Exatamente, né? É claro que eu já vi o jogador discutir com o treinador assim várias e várias vezes. Mas só que o jogador chegava lá e decidia em campo. É diferente, né? Tipo você. Do Patrick, entendeu? Acho que ele pisou na bola, né? Se o Rogério quiser puni-lo, não colocá-lo hoje, tá tudo certo, entendeu? O que o treinador, que o Celso P falou isso, Michel, ele tem razão. O que o treinador tem que entender, futebol brasileiro, o que o treinador tem que entender é o seguinte: o treinador nunca tem que ser protagonista, ele tem que ser coadjuvante. Protagonista são os jogadores. Ah, mas no São Paulo o Rogério é protagonista, porque acho que ele é o maior nome ali do São Paulo, né? Você gostava quando te tiravam de campo, rapidinho? Não, nenhum jogador gosta de sair. Você está reclamando? Poxa, xingando até a mãe do treinador.